Oi, pessoal da Tabacoré, eu de novo aqui. Quarto episódio do nosso podcast Caminhar e Transformar, Percursos da Escola Sem Fronteira. Sem Fronteiras, desculpe, eu sou o Guga Cidral, sou fundador da Tabacoré junto com o Cris Bezerra e com essa pessoa que está aqui do meu lado, Jeane Vasconcelos. Olá, Jeane, bem-vinda. Olá, pessoal. Que alegria estar aqui novamente, né? Celebrando esse lançamento desse livro, Caminhar e Transformar, os percursos da Escola Sem Fronteiras. Essas escolas que caminham com a gente, são 8 escolas ali que vão trazer ali os seus percursos transformadores nesse movimento, né? De olhar para essa infância, uma infância com respeito, uma infância que a gente traz, assim, pulsando, né, dentro de nós, por isso que a gente quer levar para eles também. E hoje a gente está aqui com a Márcia da Escola Ser Criança, seja muito bem-vinda, que alegria Obrigada. ter você aqui com a gente hoje. E quem é a Márcia aí na fila da educação? Conte aí para nós da sua trajetória, quem é você? Bom dia, Giane. Bom dia, Guga. Obrigada por essa acolhida. A Márcia é uma pessoa que viveu a infância lindamente num quintal repleto de árvores, né? Olha, Que brincou muito na rua e que teve também a felicidade de ter uma professora, uma primeira professora de educação infantil, amorosa, brincante, e que proporcionava momentos de contato com a natureza, né, e de brincadeira ao ar livre. Então, isso está dentro de mim, né? Na escola que eu estudava, nessa primeira escola, nesse primeiro contato que eu tive com a educação, a gente tinha um bosque que era ladeado de pinos enormes, né? E a gente tinha essa oportunidade de brincar, de contemplar, de ouvir histórias nesse espaço. E isso, né, tá dentro de mim até hoje. Eu sempre gostei de criança e quando eu terminei o ensino fundamental, eu escolhi fazer o magistério, porque eu queria continuar, né, tendo esse contato com as crianças. Fui trabalhar no CEMEI e também fui trabalhar nessa mesma escola onde eu fui, quando foi a minha primeira escola e tive o privilégio de trabalhar com a minha primeira professora, uau! né? Nossa! E ela foi muito inspiradora, assim, na minha vida. Depois de um tempo, eu fui convidada para ser coordenadora de um grupo de profissionais que eram cuidadores de crianças, né? Então, essa escola onde eu estudei e onde eu depois fui trabalhar, ela era mantida por uma empresa que oferecia um espaço para que os filhos dos funcionários ficassem na jornada de Olha trabalho das isso. mães. Mas as crianças eram apenas cuidadas, né? As pessoas não tinham essa formação da educação e eu fui chamada para fazer a coordenação desse trabalho delas e eu aceitei. Mas duas coisas me inquietaram muito. Então, uma delas é que eu tinha magistério e especialização em educação infantil, mas eu senti a necessidade de buscar uma formação acadêmica, então fui para pedagogia. E a outra questão é que a gente não tinha uma proposta pedagógica que norteasse as nossas ações, né? Então, nós fomos também em busca disso e em busca de uma formação para esses profissionais, para que eles tivessem um conhecimento a respeito de desenvolvimento infantil, né, de brincadeiras e que eles pudessem desenvolver com as crianças, enfim. Então, eu fazia o planejamento das 3 turmas, entregava para essas profissionais que eram cuidadoras e as auxiliava, orientava, né, as ações delas. E assim, estava tudo certo na minha vida, né? Eu trabalhava onde eu gostava, fazia o que eu amava, que era estar com as crianças, tinha meus 2 filhos, a Nicole e o Murilo, então estava tudo certo. Mas, em algum momento da vida, eu tive um sonho de ter uma escola, mas parecia algo assim utópico, né? Uma coisa, uma realidade distante. E eu acredito que quando a gente tem um desejo assim, né, profundo de alma, em algum momento o universo faz com que isso chegue até nós. Em determinado momento, por questões burocráticas, então a escola, essa empresa
me fez uma nova provocação, que foi de abrir uma escola para que a gente continuasse oferecendo, para que eles continuassem oferecendo esse serviço, né, educacional para as crianças. E aí, novamente, eu aceitei, né, esse desafio. Mas eu conhecia muito da parte pedagógica e nada da parte administrativa. Então, eu precisava de alguém que viesse comigo nesse sonho, não só para tratar das questões burocráticas, mas que compartilhasse comigo, né, as dores e as delícias, né, dessa jornada que é a educação. E uma amiga em comum fez a ponte entre mim e a Angélica, né, que foi a minha grande parceira de trabalho ao longo desses 24 anos. E mais do que parceiras de trabalho, a gente, né, a nossa relação foi muito além disso, né, de amizade, de Uma irmã, irmandade, Pra de vida toda. irmandade, para a Irmandade. vida. E era muito curioso que as crianças, né, o Guga sabe disso, muitas vezes elas me encontravam, por exemplo, e diziam, onde está a outra Angélica, a outra Márcia, né? Então, assim, eu acho que a nossa relação, a minha e a da Angélica, era tão profunda, assim, que isso transparecia e as crianças talvez vissem a gente Sim. como uma pessoa só, né? As famílias achavam que nós éramos irmãs, enfim. E aí a gente, né, teve uma primeira conversa e entendemos que nós tínhamos o mesmo sonho de educação, que nós tínhamos o mesmo amor pelas crianças e começamos a escrever o projeto da escola, né? E sempre quisemos, desde o início, que fosse uma escola acolhedora, que as crianças tivessem tempo para serem crianças, para viver a infância, né? A gente nunca quis que a escola de educação infantil tivesse a preocupação de escolarizar. Sim. E isso foi um grande desafio quando a gente abriu a escola, porque a gente, né, em 2001, 2001, né? a gente nadou muito contra a corrente, né? Para que a sociedade e os próprios profissionais que trabalhavam com a gente acreditassem nessa forma de educar e nesse respeito, né, às infâncias. Então, nós escrevemos esse projeto da escola, começamos em 2001, e aí a busca do nome foi também, né, uma busca, assim, muito cuidadosa, assim. Esse A gente nome é muito profundo. queria, Esse nome é né, a gente muito sempre quis forte. um nome que já retratasse aquilo que a gente acreditava e aquilo que a gente gostaria, né, para nossa Sim. escola. Então, ser criança carrega o ideal de educação que a gente sempre acreditou, né, que é a valorização do ser, né, do ser criança, do ser humano, né, do ser potente. Sim. E Nossa. toda a poética que a infância, né, carrega ali, né? Sim, Traz para esse sujeito que é a criança, né? É tão interessante a história da escola porque ela parte de um lugar de um direito, né? Parte do É tão direito. bonita essa ideia se todas as empresas do Brasil tivessem uma escola isso. de direito, né? Que as crianças pudessem ter o direito, né? Que os pais pudessem acompanhar esses filhos até lá. Porque a escola era muito próxima da empresa. E a escola era muito próxima, a gente precisou fazer uma mudança de endereço, né? Mas, na ocasião, a empresa ainda manteve esse cuidado de mesmo a gente mudando, a gente continuar ao lado da escola, né? Ter essa proximidade, para que as mães, por exemplo, dos bebezinhos, pudessem sair para amamentar no seu horário de Olha isso, trabalho, que Nossa. lindo. né? Então, é isso. Então, a escola nasceu como um direito mesmo, É muito. né? Para as Se a gente crianças. puder escrever um outro livro sobre isso, Nossa, vai ser tenho sobre. muita Bom, vontade quero falar para disso. vocês que essa mesa aqui hoje é uma mesa entre amigos, porque eu sou um admirador teu, do teu trabalho, da escola, daquela comunidade, daquelas crianças, daquelas famílias. Essa escola ela não fica em Curitiba, ela fica em Campo Largo, que é uma teteia de cidade coladinha em Curitiba. Eu lembro que toda vez que eu ia para lá, parecia que eu estava indo para um lugar muito longe, como se eu abrisse um portal de Nárnia, assim, Ele e sempre falava isso. pudesse ir para um lugar onde o tempo em Campo Largo passa diferente. Quero te falar uma coisa. Tempo é uma coisa que a gente está trazendo aqui Em em todos. todos os nossos vídeos. Uhum. A gente tem falado muito sobre a questão do tempo, né? Porque se a gente caminha e a gente transforma, é porque o tempo tá ali andando do nosso lado o tempo todo, né? E aí esse tempo de Campo Largo
Não sei te explicar. Você que é de lá vai poder me dizer melhor. O tempo Verdade. passa diferente em Campo Largo. Eu não sei se é porque o trânsito é menos caótico, bem menos caótico, se é por causa da natureza que está em volta, aquelas montanhas, se são as pessoas, se são as pessoas que se cumprimentam na hora do almoço no restaurante. É uma coisa muito, parece que você tá, sabe, é caixinha de memória, assim, você tá indo para um lugar que não é a cidade grande, né? Não é essa coisa louca e visceral e esse corre-corre. E isso também é nas crianças, né? O tempo das crianças brincarem naquele quintal é outro. O que que determina isso? Assim, uma ideia, por uma ideia na sua cabeça, o que que você acha que Eu, é tão diferente? Porque você já podia ter saído de Campo Largo, vou morar em Curitiba. Campo As Largo. pessoas de Campo Largo não saem de lá, né? Não. bom, eu penso que é um conjunto de todos esses fatores que você colocou. Eu nasci em Campo Largo, então eu respiro esse clima, esse jeito, esse tempo desde sempre, né? Mas é uma cidade assim muito acolhedora, então tem muito isso assim das pessoas se conhecerem, né? Então, né, como você falou, você vai no restaurante, você encontra as pessoas. Eu sempre encontro as famílias nos lugares que eu vou, uma família ou outra, né? E é uma cidade tranquila, né? É uma cidade, é um trânsito tranquilo, os espaços são convidativos, né? Para contemplar a natureza. Então, a gente tem lugares belíssimos lá. Sim, é assim, gente, olha, vale a pena Vale a vocês pena. conhecerem. E a escola é um refúgio à parte, assim, né? Não, Então, a tem escola eu sou suspeito Não, para e falar. você falando ali, eu não conhecia a sua história ali de infância, e você falando, eu falei, gente, mas ela tá falando da ser criança, né? Ela viveu na infância essa possibilidade de ser criança, quando você fala que teve uma professora amorosa, Isso. afetuosa, que construiu memórias e que transpôs, né, as vivências para o que é ser criança hoje, né? E quando a gente pensava esse projeto da escola, a gente queria, né, que as crianças tivessem essa oportunidade de viver aquilo que a gente viveu na infância, né? Que isso fosse um privilégio também do espaço da escola e não só do espaço da casa, da convivência com a família, Sim. né? Que em 2001 já não era com tanta liberdade como quando foi a minha infância, né? Até porque Sim. eu Mudou, fiquei com a né? minha avó, meus pais trabalhavam, mas a minha avó me cuidou, né? E hoje a gente vê muitas famílias que vão para Campo Largo, por exemplo, vêm transferidas por questões de trabalho, e é só pai, mãe e a criança, não tem uma rede de apoio. Então, a escola também acaba sendo esse lugar Sim. do acolhimento e onde também as famílias vão estabelecendo vínculos com outras famílias e criando as suas redes, né, de relação. Ah, isso é muito bom, né? É criar essa comunidade forte Isso. ali, né? Também, né? E assim, a escola tem 24 anos, você falou, né? 25 esse ano. 25 anos. 25. Então, assim, quantas pessoas passaram lá e viveram essas Muitas. possibilidades de ser criança? Sim. E o que é ser criança, então, para você? Qual que é a concepção de criança dentro desse processo ali, desse contexto, desse projeto pedagógico que você se desenvolveu juntamente com a Angélica naquele tempo? Então, ser criança, né, no nosso modo de ver, é poder ter a liberdade de ser quem se é mesmo, quem veio para ser nesse mundo, né? De poder se expressar, de ter liberdade para colocar os seus desejos, para colocar as suas necessidades, os seus sentimentos, para poder fazer escolhas, né? Para poder brincar. Então, ser criança, na verdade, é um conceito muito amplo, né? Eu acho que a gente não consegue, assim, fechar em poucas palavras. Não cabe. Não cabe. Não cabe. Não cabe. Não, Não cabe. exatamente, né? E lá, quando a gente vai lá, a gente sente essa criança no centro. Essa criança autoral, protagonista, essa criança que brinca, essa criança que interage. A gente está falando também de uma escola que tem educação infantil e também hoje tem o fundamental também, né? Ela começou só com educação infantil. Ela começou só com educação infantil, né? Trabalhávamos com berçário, né? De 0 a 5 anos. E hoje a gente tem o ensino fundamental, né? Até o 5º ano e ampliando a partir de agora para o Fundamental 2. Nossa, que maravilha! E ser criança tem muito a ver com o encantamento, né? Com um estado de interesse, assim, de presença, de
de vida, né? Eu Vida acho que tem, pulsa. eu acho que tem um lusco-fusco no olho aí, a coisa toda de viver um tempo que não é esse tempo, né? Que não Ela é o fala, nosso e tempo, ela né? fala aqui dessa questão do tempo, né? É, Ela traz ali o Cronos e traz o Kairos também. Como que equilibrar esse tempo ali? Esse é um grande desafio, né, para uma escola, para os adultos, porque nós vivemos, né, nesse tempo marcado, né, de começo, cronológico. meio e fim. Para você chegar aqui, você tinha um horário. Exato. A gente tem um horário que E ele é bem- importante também dentro da Sim, escola, para sim. organizar, né, as rotinas, o É ritmo, mas ele necessário. não pode engessar as experiências das crianças, né? O planejamento, por exemplo, os professores precisam ter o seu planejamento, ter uma organização Anote. das ações que elas pensam em desenvolver com as crianças, mas esse planejamento, ele não pode estar à frente ou ser mais importante do que as experiências que as crianças estão vivendo, do que o próprio estar, do que o próprio estar. né? É Né? muito lindo isso. Não É pode que estar tá- à frente do que o próprio estar. que aí a gente traz lá de novo o ser, né? Exato. Como que a gente vai deixar a criança ser, sendo que a gente Se às a vezes gente engessa muitos processos. ou está, né, podando, né, as possibilidades de expressão e de experiência que a criança vive. Então, quando ela está vivendo uma experiência, quando ela está brincando, ela está vivendo esse tempo Kairos, ela tá, né, quando ela está descobrindo. E como que você mede esse tempo, que é um tempo interno, que é um tempo do ritmo, né, interno da criança? E depois ela flutua no espaço, no espaço-tempo de Ion, né? Porque vai para um lugar que é uma dimensão onde o adulto não toca nisso. Exato. Porque, né, cabe a nós a observação, né? É muito lindo chegar na Ser Criança e sentar lá no quintal, onde tem a porta da floresta aberta, e ver a relação que as crianças têm com toda aquela materialidade, né? Porque a escola tem o prédio, ela é feita das salas, das cadeiras, das mesas, dos materiais, dos livros, enfim, Sim, como todas as escolas, mas tem um quintal para existir nesse lugar, nesse tempo, o manifesto do florestar da escola. E tem uma coisa também que eu acho que eu quero colocar aqui nesse nosso bate-papo, que é esse enfrentamento que, de certa forma, lá no início você e a Angélica fizeram, mantendo isso como tradição da escola, esse olhar para ser criança, É um né? princípio, né? Que é um princípio, que não é... que nós não vamos... Porque muitas escolas talvez tenham começado também nesse manifesto, nesse movimento, mas voltaram atrás, sabe? Enrijeceram. Foram engolidos pelo sistema, muitas vezes, e por né? necessidade de controle. E uma das coisas que eu acho no tempo presente é a ideia da gente aceitar o caos e o descontrole também, porque isso vai ser muito importante, né, para aquela comunidade, né? E esse enfrentamento que se colocou, Hugo, então ele foi muito forte mesmo. É né? muito. Vocês forte. são mulheres muito fortes, por isso que eu quero estar sempre colado em vocês. Porque são muito fortes. E assim, a gente sempre teve ao nosso lado também profissionais que foram acreditando, porque a nossa formação acadêmica, a nossa formação escolar, Sim, ela não traz essa possibilidade, né? E talvez agora mais, mas na época não se falava nisso. Então, a gente conseguir conquistar as famílias para levar esse olhar para a infância. E também fortalecer as professoras, porque muitas vezes as famílias iam cobrar das professoras algumas práticas que não cabem na nossa proposta. Né? Então, foi um trabalho... Como argumentar com essas famílias, né? Também acolher isso, porque também para elas é algo desconhecido. Elas também tinham como modelo de educação o que elas viveram como estudantes. A gente quer reproduzir, geralmente. Exatamente. Né? Então, foi um enfrentamento que valeu muito a pena, né? A gente não se arrepende de forma alguma e isso nos dá orgulho de ter mantido essa proposta e esse olhar para a infância, principalmente, como a gente tem... basicamente a única escola da cidade de Campo Largo que acredita na pedagogia participativa, da criança no centro de todas as relações. Isso
Isso é uma coisa muito forte, Muniz. E Isso aí, como... para mim, é um princípio. E o outro princípio, assim, a gente falando, porque a gente convive ali, mas a natureza, né? Exato. De viver a experiência na natureza. E quando a gente olha para essa questão da natureza que é tão íntima, assim, da escola, né? Que faz parte, já, né? Está Gente, a escola tem uma integrada. trilha, né? Maravilhosa, uma trilha maravilhosa, que está aberta para visitas, né? Que a Olha gente só. possa receber mais pessoas. Já recebemos Sim, muitos. educadores, né? Que foram para Pode formações. dar nome. Encantador. Já recebemos crianças de CMEs lá de Campo Largo que foram também passear nessa trilha. Um banho de floresta. Banho de floresta. E quando a gente, né, falando ainda desse tempo, né, do Cronos e do Kairos, quando você está na natureza, você não tem como você fugir dessa integração, desse outro estado de presença. O cronológico, ele fica lá na entrada da trilha. Eu acompanhei em 2025 um grupo, mais de perto, um grupo de crianças de 3 anos que percorriam a trilha 2 vezes por semana. E no coração da trilha tem um espaço que a gente chama de praça, que é um local de encontro, onde acontecem os piqueniques, contação de história, né? Mas esse grupo de crianças se apropriou de um modo tão mais intenso desse espaço, porque, embora eles caminhassem todos os dias por essa trilha, eles não tinham pressa de chegar nesse lugar, né? Eles iam vivendo o caminhar, né? Então, todo dia eles encontravam algo diferente, embora todas as semanas eles caminhassem por esse espaço, né? Então, era uma florzinha nova que eles descobriam, era um graveto que estava né, à frente deles e que virava 1000 coisas. Era um tronco que estava convidando para um malabarismo, né, para uma exploração corporal. E também, assim, num grupo de 10 crianças, as crianças não andavam todas no mesmo ritmo, né? Então, algumas se demoravam mais numa brincadeira, enquanto outras queriam estar à frente já para observar um cogumelo. E as professoras iam respeitando isso. Então, quando tem assim uma conexão do adulto com a criança convoca para esse estado de presença, para viver esse tempo Kairos, né? Então, eu penso que esse equilíbrio, né, Jane, que se perguntou como fazer. Não tem uma receita, mas eu acho que tem que ter uma disponibilidade do adulto, uma disponibilidade de escuta, de tempo, né? E tem que ter, sim, uma intencionalidade, porque tem que estar aberto para o imprevisto, né? Mas o imprevisto, ele é muito construtivo, então... Para o inédito que está acontecendo ali a todo momento, né? E é possível, sim, né? Que as crianças se demorem mais tempo numa brincadeira, que a professora imaginou que seria breve. É possível permitir que as crianças fiquem no ateliê sozinhas, enquanto os outros, né, os outros do grupo já quiseram voltar para a sala de referência. É possível, né? A gente quebra a cabeça, mas a gente tem que aceitar que isso é possível, né? E tem um outro lugar também importante a ser dito, que é quando o professor descobre que ele está aprendendo com a criança. E a gente vê muito isso aqui, né? Quando a gente vai para a trilha, por exemplo, a gente tem que ir aberto a aprender com esse olhar subjetivo, essa forma de enxergar o mundo que só as crianças descobrem onde estão os cogumelos. Porque nosso olhar, ele é meio frontal, a gente, né? A gente está de olho nas crianças, né? Sempre quando a gente vai sair para alguma coisa, para uma expedição. E as crianças estão de olho em tudo. Exato. Né? Então vai encontrar aquele mini mundo que tem dentro de um tronco de árvore, aquele fungo que está ali não sei aonde, a folha que cai, o tipo do graveto. Isso pensando nas coisas físicas. Isso. Fora os imaginários, que eu tive lá na escola e tinha toda uma ideia de que encontraram um tipo de ser que vivia na floresta, e a gente vai bichos misteriosos que moram misteriosos, embaixo da terra. E aí essa coisa que vai para a ideia dos mitos, e as crianças precisam passear também por esse universo, porque isso que vai
construir uma ponte entre o que realmente é real, o que é fantástico, imaginário, onírico, e o quanto fantástico, imaginário e onírico são os ingredientes necessários para a construção dos textos, dos desenhos, dos afetos. E isso é a sabedoria infantil, né? Isso é a Exato. cultura da infância, é Isso. isso que precisa ser valorizado e respeitado e alimentado, né? Não tem receita, Não mas isso que você tem, está falando são os ingredientes necessários exato, da escola da infância. sim. São indicadores, assim, pra gente prestar É, atenção, né? E perceber e pesquisar, e porque daí a pesquisar. pesquisa está nisso, Porque né? é aquela, vamos falar da trilha, sim, tem um quintal, mas vamos falar da trilha como esse espaço sagrado ali, que lá é um espaço sagrado, é um ambiente também de aprendizagem, Sem né? Essas dúvida. crianças aqui, a gente vê o desparedamento, né? Assim, a sala referência, eu tenho a minha sala referência, mas também o quintal promove essas aprendizagens, a trilha também, então e vai nascendo os projetos. Uma coisa que me encanta também, claro, muitas escolas fazem esse trabalho, o nome de turma. Os Isso. nomes de turma, né, não é assim, começou, retornamos, daqui 15 dias nasce o nome de turma. Ou um projeto, É um né? projeto, é um É um Eu processo. processo. disse ou um projeto, né? Porque às vezes você trabalhar na pedagogia de projetos, os projetos eles têm um tempo para nascer, eles não nascem da noite para o Não, dia. E o projeto tem uma coisa também que é super democrático, que a gente precisa escutar as ideias e os desejos de todo o grupo, entender para que caminho, né? Ele é Para onde vivo, vai o né? leme, e são né? muitos caminhos Muitos possíveis, Estão caminhos muitos, e os possíveis. caminhos muitos eles caminhos acabam que possíveis. eles todos se encontram Exato. em determinado lugar, né? Então, um projeto da floresta conversa também com os seres, que conversam com os cogumelos, que conversam com. É uma Porque teia, senão né? a gente fica É uma nessa ideia teia. de natureza, de que a criança vai trabalhar apenas a Não. metamorfose, né? É. Eu fico até meio assustado quando eu visito escolas e tá. Ah, esse grupo é da metamorfose, mas de novo, entende? Será que é para além da metamorfose, não tem outro interesse, né? Então, esse olhar né, dos professores para aquilo que atrai a atenção e a curiosidade das crianças, ele tem que ser também mais profundo, porque senão a gente cai nessa superficialidade, né, Guga? Uhum. Isso. E a E um natureza. professor decidindo o nome de turma, e não um Não, grupo. E um exato. professor decidindo o encaminhamento de um projeto. Eu diria que isso é nada coerente, né? Uhum. Você quer estudar projeto, então a gente precisa estudar primeiro coerência de projeto, né? É, E entender que o projeto nasce das crianças. das Não crianças. Tem que nasce ser de um delas, né? professor. E é incrível, assim, porque as crianças às vezes estão num momento de brincadeira livre e alguma coisa que acontece ali naquele quintal que elas descobrem, que chama a atenção do grupo e que a professora vai provocando e vai aprofundando, faz nascer grandes pesquisas e faz nascer os projetos que muitas vezes duram o ano todo e muitas vezes são projetos mais rápidos, né? Sim. São pesquisas que vão tendo ramificações e que vão levando para outros conhecimentos, mas vamos entender aqui que são conhecimentos elaborados pelas crianças, né? E que fazem sentido para as crianças nesse sabedoria das estágio, a crianças. sabedoria das Uhum. crianças. Isso Né? é Então, a muito gente precisa tomar maravilhoso. muito cuidado de não querer também trazer as questões, né, o conhecimento acadêmico para dentro do projeto. Não que a gente não vá trazer, nós estamos lá como provocadores, né, para que as Uhum. crianças vão além daquilo que elas estão vendo, mas elas têm as teorias, elas têm muitas hipóteses. Muitas teorias, muitas hipóteses. Elas têm muita sabedoria, assim. E a gente Eu acho tão lindo isso. Isso é tão bonito, né? A sabedoria das crianças, né? elas sabem muita coisa, né? E Gente, tem uma coisa assim, ó. Eu vou falar porque essa escola, ela mora no meu coração. Como muitas aqui, né? Mas acho que a Ser Criança ocupa um lugar na minha história, na minha prateleira, o lugar mais alto, assim. Porque eu acho que na Ser Criança eu consegui também ser o professor, o atelierista que eu queria ser. E a gente construiu tanta coisa bonita, Semana Ser, tantas coisas lindas a gente garantiu para aquelas crianças, né? Mas agora, pensando lá na história vivida, e a gente tem perguntado isso para todos os nossos convidados aqui da mesa. A sua melhor memória desse tempo? Pode chorar, né? Pode chorar. Que tá ali, A tá sua, liberado. porque isso
Antes da gente chegar no capítulo, tá? Que a gente já vai chegar lá no movimento do Florestar. Uhum. Eu quero que a gente não pode contar tudo, tá? Exato. Não. Porque isso aqui, as pessoas têm que... Elas vão ser convidadas a essa leitura. Sim. E a leitura desse mergulho. capítulo, escrito por você, com a ajuda dos professores, que teve professor envolvido aqui, eu Uhum. achei isso de uma delicadeza, de um lugar de respeito com os profissionais que viveram essa história junto com você. Então vamos começar pela metáfora da memória. A melhor memória, se pudesse dizer... Eu sei que são muitas. Eu sei que são 800 milhões de momentos e 800 milhões 20. e zilhões. Nossa, é quase o Homem das Estrelas do Pequeno Príncipe, de tão me bati. Inalcançável. Inalcançável. Me faltou palavras aqui agora, porque, gente, eu, que não vivi tanto tempo na escola, tenho livros e livros de memórias, eu imagino você. São muitas mesmo, né? É difícil a gente eleger uma, mas sem dar spoiler, né? Mas uma das histórias, uma das memórias que mais me emociona é o capítulo, né? Que faz parte do nosso capítulo, um protesto que as crianças fizeram em defesa da natureza, né? E não vou contar, né? Não posso contar alguma. Não, a gente pode ir indo pelas metáforas. Veja, se uma criança manifesta, é porque ela sabe. Exato. E Ela aí, sabe pode. aquela história do tipo, segura a lágrima aqui rápido. Valeu a pena ter Muito, vivido isso. muitíssimo, muito. Porque daí é como se... eu tô aqui por quê? Porque as crianças sabem. Exato. Elas sabem, né? E elas mostram pra gente coisas que às vezes nós não, por conta até da correria da escola, da rotina, vê. a gente não vê, né? Então, assim, eu estando, né? Não vou contar os detalhes, mas assim, na minha mesa lá, né? Olhando documentos, e de repente eu sou interpelada por um grupo de crianças que estava indignado com uma derrubada de árvores que estava acontecendo próximo à escola. Mas aquilo afetou tanto essas crianças, de um modo assim, tão profundo. E por uns instantes, eu e a professora paralisamos assim, e pensamos, o que nós vamos fazer com isso agora, né? Então, a gente deu espaço para que as crianças expressassem aquilo que elas estavam sentindo. E esse movimento das crianças e esse movimento dos adultos da escola, que também foram tocados, foram afetados por essa situação, ela chegou em outros adultos que não tinham nenhuma relação com a escola, né? Então, reverberou, né? Chegou a um lugar que a gente não imaginava que chegaria. É a fronteira que a gente fala, né? Expandiu. Exatamente. Então, E ele vai estar aqui eternizado, ele está né? aqui eternizado. Ela vai estar aqui. Abriu. Ele está aqui eternizado e eu fico pensando no quanto todas as crianças da escola que tiveram essa oportunidade de colocar a voz e de dizer como o mundo as afeta e o quanto elas são defensoras desse mundo e da natureza, eu fico pensando sempre nessas crianças que viveram principalmente essa experiência, o quanto elas carregam essa força e o quanto essa força que está dentro delas vai mobilizar o mundo, né, Outras ao crianças. redor dela, outras crianças, o quanto esses adultos que não eram da escola também foram afetados por esse movimento das crianças, né? Então, né, no livro a gente conta um pouquinho mais essa história, é mas lindo. eu lembro assim do rosto das crianças nesse dia, no momento que vieram me contar, na expressão das crianças indignadas quando elas fizeram o protesto que elas fizeram, e na delicadeza, na sensibilidade, né, do senhor Clodoaldo, que também Aqui. está aqui no livro, de ter acolhido tudo isso, né? E ter ido conversar com as nossas crianças e dado um retorno a Não, respeito de ter disso. pensado e, de certa forma, agido, né? Não, o que as crianças estão falando tem sentido. Isso, né? Então,
É inteligência naturalista, né? Que É. precisa ser desenvolvida nas É. crianças. As crianças têm uma relação muito de amor, assim, com a natureza, com esse espaço da trilha. É Sim. uma relação de afeto, assim. Então, a gente talvez não pudesse esperar realmente uma Algo reação diferente. Não, lá na diferente Ser Criança é delas, por né? osmose, aquilo faz parte delas. É a floresta da escola, o movimento florestar é parte das crianças, não é Uhum. uma, É o não DNA, tá, tá no não tá DNA. desassociada. Não. Sinto o cheiro, esse é teu. Isso. Sinto o cheiro Do filho. desse Esse filhote, filho é... compartilhando histórias de muitas escolas, e essa com certeza, lá nesse capítulo que você, junto com a equipe, que vocês delinearam isso, porque isso foi feito com capricho das mãos, assim, dessa ideia de que tudo que vocês viveram, vocês escolheram palavras incríveis. E foi escrito assim com o coração, né? Ah, Um coração é que nítido. pulsa, assim, isso é nítido. sempre que a gente quer contar, que a gente quer compartilhar, e isso precisa ser contado, né, Guga? Sim, boas histórias. Boas histórias, eu penso que nós temos um compromisso que é ético e é político, Ético político. né? Hoje Sim. muito se fala em protagonismo da criança, em dar a voz, mas fica muito na superficialidade, né? Sim. E as crianças estão aí, estão agindo no mundo, estão, né, dizendo o que elas querem, quais são os sonhos A delas. gente fala assim, a gente tem que cuidar do futuro. Não, a gente tem que cuidar do presente, né? Elas estão aí, né? do Precisa ser desenvolvido isso agora. Exato. E cabe a nós adultos, né, ecoarmos, né, essas vozes, né, e dar força para isso. E eu penso que esse livro, né, Caminhar e Transformar Percursos da Escola Sem Fronteiras, ele tem esse poder, né, ele tem esse compromisso ético e político, ele tem esse poder de transformar as escolas que se abrem, né, para esse olhar, para esse respeito às crianças, à Levantaram suas infância. cancelas, né? Vamos Exato. agora, todo mundo pode entrar aqui. Transformar o olhar da sociedade Vamos para as impactar, crianças, né? E transformar a própria sociedade, porque se a gente tem, né, se as crianças crescem conscientes dessa força que elas têm, dessa voz, elas vão transformar o mundo. Então, Sim, tá lá também tá lá isso no também, livro. tá Tá lá, lá. tá lá, Eu lembro. né? E tem uma coisa também no capítulo da Ser Criança, que tem uma gratidão nesse texto. É tão bonito quando a gente está com pessoas que são gratas às crianças. Porque a gente é grata a tanta coisa, para pensar, né? Nos campos religiosos, a gente tem as Verdade. nossas né? A nossa gratidão, e de repente tem essa gratidão ao tempo vivido com as crianças, né? A gratidão do que elas, né? Igual você traz essa história, o que te impactou, essa memória afetiva, né? Que você vai levar, né? É graças a elas, né? E então elas sempre foram, né, sempre foi por elas, né? Então nós sempre fomos muito idealistas, assim, eu e a Angélica, né? Pensando Isso é nesse vocês. lugar. Isso é sobre vocês. Então nunca fizemos talvez nunca divulgamos tanto até, porque o que a gente queria era viver aquilo com aquelas crianças, estar com elas, né? Nos deixarmos porque afetar por elas, nos vocês têm- encantar com elas. É legal agora que vocês vão ouvir de outra pessoa falando isso, porque quando a gente está lá fazendo, a gente não pensa muito nisso. Sim, Mas é o olhar de fora, né? Sair da ilha. Você, a Angélica e a MDN também, e todo mundo que concebe essa escola, né? Vocês têm uma forma de fazer a escola simples que é muito difícil Sim. fazer. Uhum. É um jeito tão Peculiar. peculiar, essa é a palavra. Tão. Obrigado, hoje você está me ajudando. Não, porque eu tô assim aqui. A gente eu tá tô, na troca, né? Não, Uma eu hora tô um aqui ajuda o outro. prateleira das emoções. Não faz não, ideia. Tô com vontade de chorar umas 3 A gente vezes também tá aqui. emocionado. Mas saber fazer uma escola com simplicidade, com gestos simples, porque é tudo muito simples. Sim. E não é fácil. Não é fácil você alcançar esse lugar, né? E não se importar com coisas que
que não fazem parte desse processo, né? É não dar visibilidade a essa coisa de mercado. Ai, tá Isso. todo mundo fazendo, a gente vai fazer Entendeu? também. Exato. Tipo, até na hora de trazer uma outra linguagem, uma coisa que vocês foram procurar, vocês tomaram cuidado para que isso não ultrapassasse esse lugar que dá vez e voz, usando um pouco aí o livro da Da Adriana, Adriana. que você tá Adriana estudando Friedman. com ela, e Sim, deve, sim. e Maravilhosa, deve ser uma Adriana. coisa. Ó, gente, Adriana Friedman, hein? Uhum. Aguardem. Então, assim, é, de que todas essas coisas não estivessem na frente do que as próprias crianças. Então, Exato. o nome da escola é muito proposital nesse sentido. E ensinando os profissionais, eu me incluo no meio deles, a gente a respeitar esse lugar do simples, esse lugar do mágico, esse lugar do especial que é ser criança, né? Então, que professor que não se sente encantado com a xícara que tem o nome dele para ele tomar um café? Que chega assim. Eu não estou mais diretamente na escola, e toda vez que eu vou lá visitar, dar um cheiro nas crianças, tem minha A xícara, o xícara café. está lá. E eu estou falando sobre essas coisas, né? Ai, essa frase que eu escrevi com as crianças, determinar, a frase está Tá lá lá. penduradinha ainda, porque. É, Você aham, entende o que eu entendo. estou falando? Então, imagine a floresta nesse lugar. Aquela floresta que todos os dias, né, quando o sol levanta, ou quando a chuva mata a sede da floresta, a floresta deve pensar: será que as crianças vêm para cá? Uhum. Eu fico pensando nesse lugar da floresta como corpo, como alguém que está acostumado com o cheiro e a presença das crianças. Foi e será sempre muito lindo o que vocês fizeram por esse lugar, por essas famílias, por essas crianças. Essas memórias, né? Essa gratidão para mim que está aqui, ela existe. Tudo que está aqui nesse livro não dá para chegar, não, isso aqui é inventado, não tem como. Não, ela é verdadeiro, É né? verdadeiro. É muito do coração. E assim, as crianças, a escola também, né? A gente sempre fala que é um lugar de pertencimento, mas as crianças e as famílias realmente se sentem pertencentes a esse lugar. É uma comunidade forte, Giane, Isso. né? E isso é importante. Isso é importante. Então, as crianças, elas circulam livremente pela escola, As né? famílias também, As né? famílias também. Nós trabalhamos até 2018 apenas com a educação infantil, né? E porque sempre foi, né? A minha experiência sempre foi com a educação infantil. E aí nós fomos provocadas em determinado momento a fazer essa ampliação. E uma das pessoas que nos provocou como mãe na época foi a Emilene, né? Para que a gente oferecesse o ensino fundamental e as crianças não precisassem deixar a escola ao término da educação infantil. Enfim, entre idas e vindas, né, nos encontramos um São pouco à pioneiras. frente. Uhum. E esses princípios todos que a gente colocou aqui e que começaram com a educação Na primeira infantil, infância, na primeira infância, eles são garantidos São- também no ensino permanecem fundamental, né? muito no Isso ensino é fundamental. Então, as maravilhoso crianças do ouvir. ensino Muito. fundamental têm tempo para brincar, ocupam os espaços de fora. Ah, repete isso pra mim, porque eu me emociono muito. As crianças do fundamental têm tempo pra Tem brincar, tempo para brincar. que é um incômodo que eu tenho. Delas chegar no fundamental, viver tudo isso na educação infantil, chegar no fundamental e brincar em 15 minutos. Isso. E essa é uma fala que a gente também faz com as famílias, sabe, Giane? Porque também tem, né, aquela Tem uma ideia de resistência. que saiu da Tem. educação infantil e vai para o primeiro É como ano se e virasse uma agora chavinha, mudou. né? A infância E não a sai da gente criança é a nunca, mesma, gente. né? Em 2 meses ela... Não, as famílias às vezes nem percebem que elas têm o discurso: nossa, agora ele é grande. É Agora tem que criança. estudar. O cérebro só desenvolve totalmente com 25 anos. É. Criança precisa ainda verdade. brincar. Então, essa escuta, esse espaço para as crianças se colocarem, e é incrível, assim, as nossas crianças de 4º, 5º ano, né, eles têm uma capacidade de argumentação, senso crítico, se colocam, Estão também na defendem trilha, aquilo estão que eles... vivenciando lá, né? Não, e outras capacidades de outras linguagens, a postura artística das crianças, o repertório, Sim, o repertório biológico, o quanto essa floresta tá nessa criança de 4º ano, de 5º ano, agora de 6º ano, né? Porque a escola vai ampliar aí para o ampliar. Fundamental 2.
dando conta também de fazer esse trabalho ter continuidade, Sim. né? E foi, né, então, quando a gente implantou o ensino fundamental, foi um novo enfrentamento que a gente teve. Com certeza, Porque né? aí as aprendizagens Desafiador. acadêmicas, elas, com certeza, Sim. elas ocupam esse espaço, né? Mas elas não precisam tirar o espaço de ser das crianças e de se expressar e Elas de... podem acontecer Elas de podem outras maneiras acontecer, também, né? né? Elas estão Também por acontecendo. meio de projetos, Uhum. também por meio de uma aprendizagem significativa, de uma educação, né, humanizada, que acolhe as crianças. Tudo. Gente, Então, até o trabalho da inclusão de vocês é exato. uma coisa, é absurdo de maravilhoso. Mas isso só é possível porque vocês descobriram uma forma, nem vou chamar de receita, né? Porque receita É, parece uma coisa, coisa pronta. uma Uma forma forma, simples de enxergar a vida viva dentro da escola, sim. né? A vida viva dentro da escola é isso, né? Eu queria propor uma coisa que a gente não fez em nenhum episódio, propor aqui no episódio da Ser Criança, porque tem um texto de uma professora. Essa professora eu tive o privilégio de trabalhar com ela e de ver Maravilhosa. o quanto essa professora, ó, cresceu, Muito. né? Eu queria que a gente lesse Ok? a poesia Vou do deixar, Barro hein? e o Barranco, que É é da linda. professora Karina Juliane Rocha. Karina, é para você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto nós gostamos de Uma você, né? admiração total. Não, o que der para ela pega, sabe? Maravilhosa. Não é uma pessoa que diz assim, não, desafios é com ela mesmo. A gente podia fazer uma leitura tipo, compartilhada. Eu começo, você lê o outro pedaço e a Márcia lê. Tá. Tá na Também queria, página ó. 144. Olha que lindo, Uau. gente. E ainda vem acompanhado de um desenho ao lado. Que é de uma criança. É o Barro e o Barranco. Eu vou começar e passo para vocês. Fazemos assim. Ok. Nesta cena, até o João de Barro canta alto e constrói sua casa com o barro do barranco, bem lá no alto da árvore. Árvore de um quintal brincante, e por que não dizer exuberante? De tantas belezas e sutilezas, quintal do barro e do barranco. Quintal onde a natureza se faz cenário. Cenário de tantas descobertas e experiências. Cenário do real e do imaginário. Cenário das relações e das vivências. Vivências tão subjetivas e significativas. Vivências que transmutaram em memórias. Ah, quantas tantas outras histórias esse barranco ainda tem para contar. Que lindo, É né? lindo, ó. Ó, olha aqui, Ó. ó, parece um gergelim, assim, tô todo cheio de gergelim. Gente, em palavras, explica a memória de cada coisa que tem naquele lugar, né? De cada elemento, de cada matéria, de cada materialidade que aquela escola guarda, né? E de um despertar profundo de uma professora, né? Exato. Da Karina. Uma sensibilidade Uma sensibilidade que todos possuem, né? que todos possuem, Precisa- e que alguns expressam pela linguagem escrita, outros pela linguagem falada e outros pela relação com as crianças, enfim, né? Muitas As linguagens. diferentes formas de E expressão de e cada saber profissional aproveitar, também. né? Que linguagem cada profissional traz, Sim. né? E poder unir tudo isso para fazer esse grande bolo Cada um tem o seu que é a vida, tesouro, né? né? Para colocar. Eu lembro que uma vez eu li numa peça, numa dramaturgia, que a Fátima Ortiz escreveu, uma peça que se chamava Maria Pipoca. Ela tinha uma frase que dizia: o dia é o dia é um enorme bolo que a gente come em fatias. E é isso, né? Cada professor tira lá a sua Sua fatia fatia. desse bolo, desse tempo, dessa presença, dessa alegria que é estar na Ser Criança. Eu, quando estou assim, muito acelerado, eu ligo para a MDN e digo: vou aí passar uma tarde, Um banho de desacelerar. floresta. Vou tomar um banho de floresta, vou brincar com a poética das crianças. Vou ouvir as crianças. Ouvir as crianças. Não precisa mais nada. Eles escorregando naquele barranco, que é uma coisa fantástica. Pega Fantástica. o papelão Exato. e escorrega, e tem aquele café gostoso. E é isso. Cheiro de bolo. Cotidiano incrível. Pulsante. Simples, incrível, pulsante e, Extraordinário. sobretudo, amoroso. Amoroso. Porque teve esse amor de vocês plantado lá
centro, Tá enraizado. tá Tá enraizado. enraizado. Não Por tem. onde a gente ande lá, a gente vai sentir A gente sente. esse amor. Isso é verdade. Tá? Vocês precisam conhecer a Ser Criança, viu? Eu olhando Exatamente. aqui para a câmera e E ler o capítulo da Ser Criança E ler o também. capítulo da Ser Isso Criança e mesmo. de todas as outras escolas que estão Aham, tá lindas, né? lindo. Cada um trazendo a sua identidade, a sua lindo. construção, a sua Esse livro transformação. é precioso. Não, e precioso é estar aqui com a Márcia, né? Demais. Que plantou E foi junto com a rápido, hein? Meu Angélica Deus. e a Emilene a semente desse amor, né? Isso Que mesmo. todas as escolas, se não, todas as escolas têm a sua semente de amor, né? A gente pode acompanhar em todos os outros episódios, tá? Gente, fica a dica, então, do lançamento do nosso livro no dia 24 de fevereiro, às 19 horas, no House Café e Vinho. Muito provavelmente a gente vai fazer um bagunceio em Campo Largo também, que ficou combinado, né? Combinadíssimo. Em Campo Largo, também lá em São José, quando vier o episódio sim, da Simone. Dia 24, o lançamento do livro. E no dia 28, a gente vai ter o seminário. A Márcia vai poder falar com essa doçura mais Encantadora. profundamente sobre o capítulo, sobre essa experiência que ela deu spoiler ali do Manifesto das Crianças. Isso é muito real. E a gente convoca e convida todos vocês para virem fazer parte desse nosso grande Evoé. Márcia, tem um quadro aqui no nosso podcast que é: se você pudesse dedicar esse livro para alguém, para um inspirador, para alguém que te inspira, para alguém que te inspirou, qualquer pessoa a quem você dedica essa escrita. Pode não ser uma pessoa só, pode ser a própria escola, enfim. Mas se você puder trazer um nome, Ai, quem você traria pra difícil. gente? Aqui é tudo difícil. Muito difícil. Aqui a gente provoca. A gente provoca aqui. Um inspirador, alguém que de certa forma te ajudou nisso tudo, ou te ajuda, enfim, não tem um tempo certo, passado, presente e futuro. Eu não posso deixar de dedicar para minha queridíssima parceira desses 24 anos, que é a Angélica, não tem como. Que lindo. Tava lendo nos seus olhos. Ela sabe o quanto essa parceria dela foi importante. Que lindo isso, né? Porque isso é verdade, né? Quando é verdade, todo mundo O olho fica brilha. emocionado. Porque foi um sonho, né? Quando a gente começou, talvez a gente não tivesse ideia do alcance desse sonho, quão grandioso ele se tornaria, né? E foi, assim, conquistado ali no dia a dia, nas lutas diárias, nas alegrias também, no encantamento, mas, sobretudo, na parceria, na confiança, né? No compromisso de oferecer essa educação séria e respeitosa para as crianças. Então, eu dedico esse livro para você, Angélica, né? Já falei aqui da nossa relação, que foi muito mais do que profissional, e isso tudo só aconteceu porque a nossa parceria, né, deu certo, porque a gente, né, Sonhou junto. sonhou junto, E sonho que se sonha construiu junto é realidade. exatamente. Exatamente. Então, Que lindo. Obrigado. eu é que agradeço, né? Maravilhosa. Gratidão a Muito bom. todos, né, os profissionais que fizeram parte da escola nesse tempo todo. Cada um teve a sua, né, contribuiu para que essa história fosse crescendo, né? Guga sempre foi o nosso inspirador, né, para as linguagens todas. Tamo junto. Né, no tempo da pandemia, que foi um tempo difícil, Foi desafiador, né? né? Então, assim, a arte trouxe essa força para que a gente pudesse E a se gente resgatar, e a conseguiu. gente A gente conseguiu, né? Então, gratidão imensa Imagina. a todos que E a gente passaram já pela vai E a nossa gente história. tá junto sempre. sempre. Se ligue então nas nossas redes e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.